Olá, meus caros alunos, minhas caras alunas, minhas crianças. Estamos aqui para falar sobre essa matéria meiga, doce, gentil. Essa matéria que vamos criar um suspense. Porque antes de falarmos da matéria, permita que eu me apresente. Meu nome é Bonfim. Olá, tudo bem com vocês? Meus caros alunos, minhas caras alunas, seres vivos, semivivos, virgens, semivirgens e afins, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas aulas de conjuntos. E quando falamos de conjuntos, também falamos de uma parte muito importante, que o pessoal confunde muito, que é a parte de intervalos. Ai, quando é maior, quando é menor, maior ou igual, menor ou igual. Meu Deus, que tragédia. Quando é bolinha aberta, bolinha fechada, onde que eu uso isso, onde que eu uso aquilo, meu Deus. O pessoal fica até desesperado quando se ouve falar disso, né? Aí o pessoal, vixi, que aula chata, vixi, que saco, vixi. E o pessoal não pensa, nossa, que sala chata, né? É dos dois lados. Vocês pensam que a aula é chata, nós pensamos que a turma também é chata. Claro que nós pensamos. Evidentemente, como não vemos vocês, nós não pensamos isso a seu respeito. Mas quando vemos o pessoal na nossa sala, que alegria, que felicidade. Onde usamos isso? Repare, porque qual é a diferença entre equação e inequação? Qual é a diferença? Hein? Equação é quando eu tenho um equilíbrio. A primeira equação que vocês fizeram, quem fez na verdade foram seus pais para vocês. Tanto que quando você estava lá na escola, ia estudar, sua mãe chegava, ou seu pai, vai, se arruma logo, termina de arrumar essa roupa, vai logo para o colégio, para que você não chegue atrasado. Mas como é que seu pai ou sua mãe sabia disso? Porque ele tinha que somar o tempo que você levava para se arrumar, se você fosse comer ou não, tomar café da manhã ou não, até o tempo que você fosse da sua casa até a sua escola, seja de ônibus, seja de van, seja a pé, de bicicleta, carrinho, o que for, carrinho de mão, a forma que você quiser ir para a escola. Você leva um certo tempo para chegar lá, seu pai ou sua mãe sabia mentalmente qual era o tempo. Então eu somava vários tempos. E aí eu contava, deu 30 minutos. Então, se você entra meio-dia, 11h30, no máximo ele tem que sair de casa, para chegar numa boa na escola. Isso é equação. Um outro exemplo de equação, hoje para vocês que trabalham, qual que é? Quando você acorda muito em função da onde você tem que estar e o horário. Porque se você estuda do lado de casa, tem que chegar às 7. Basta acordar 10 para 7. É o tempo de você tirar a remela dos olhos, escovar o dente e chegar lá. A mulher tem cabelo longo, ou o homem que tem o cabelo longo, penteia? Claro que não. Só dá uma amarradinha, tá preso, tá perfeito no cabelo. Vai para a escola. Mas se você não tem essa sorte, meu caro aluno, minha cara aluna, você mora num lugar e trabalha ou estuda do outro lado do mundo. Tem que acordar muito cedo. E aí você vai levar uma série de coisas em conta. Primeiro, a hora que você levanta. Dificilmente o pessoal já acorda e levanta de uma vez. Não, você fica enrolando na cama. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Tanto é que os celulares têm o quê? Aquele sistema do soneca. Porque você coloca ele para despertar e depois fica de 5 em 5 minutos. Ele levanta, vai trabalhar, peão, vai trabalhar, peão. Não é assim que funciona com vocês? Tenho certeza que é, ou pelo menos com a maioria. Porque você vai levantar, vai escovar os dentes, vai tomar banho. Aí, por exemplo, no caso das mulheres, vai tomar banho, tem o cabelo ou sem o cabelo. Lavando o cabelo é quase 1 hora. Sem o cabelo, 40 minutos ou meia hora. Não é bem por aí? E aí você termina disso, aí você termina de se arrumar, vai embora para o ponto, espera o ônibus chegar. Entra no ônibus ou a van, vai até o metrô, quando tiver que pegar metrô, trem, e aí é empurrado lá dentro, encoxado é uma zona, né? Fazer o quê? E aí você desce na estação que você tem que descer, às vezes precisa pegar um outro ônibus, ou às vezes dá para ir a pé, e você chega lá. Repare, é uma quantidade finita de somatórias, você vai somando vários tempos, até chegar lá. Tanto é verdade que é comum vermos as mulheres se maquiando no metrô, é comum. Você está lá, a mulher está lá maquiando, não é batom, evidentemente, mas está lá assim. Aí o metrô dá aquela freada, você come o batom, você come, enche. E aí vê aqueles dentes vermelhos de batom. Eita, que tristeza, né? Mulheres, tomam cuidado. Eu já vi mulheres pintando aqui, ó. Mas é um lápis, você está lá pintando. Se der uma freada, seu olho vai embora. E aí você puxa, nossa, meu olho está aqui. Cuidado com isso, não vai inventar de passar o lápis no olho não, porque é perigoso, você está em movimento, não faça isso com você mesmo.
Mas por que eu falo isso? Porque estamos falando de intervalos. Porque o que tem a ver eu falar tudo isso com intervalos? Porque equação é um valor exato. Inequação é o intervalo, que vai de um ponto a outro. Eu tenho um ponto mínimo e um ponto máximo. Que é um exemplo, eu pego uma sala de aula. Tem lá 50 alunos. Mas todo mundo tem a mesma idade? Porque ter a mesma idade significa que todo mundo nasceu no mesmo dia, na mesma hora. Porque quando é criança, nós falamos o quê? Quando estamos falando da criança, a criança tem algumas horas de vida. Depois ela tem algumas semanas de vida, alguns meses de vida, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos. Depois você não fala mais dos meses, 5 anos, 6 anos, 7 meses. Basta ver vocês. Quando eu pergunto a idade de vocês, pessoal, deixa eu ver, 17 anos, 16, 18. E aí eu pergunto os meses, sai fazendo a conta, porque você não lembra de cabeça. É curioso, o cara fez 20 anos, eu tenho 1/5 de século. Fez 25 anos, nossa, eu tenho 1/4 de século. Fez 33 anos e mais uns 3 meses, nossa, eu tenho 1/3 de século. Fez 50, nossa, eu tenho meio século. Tem alguns professores que dão aula no cursinho que eles praticamente têm 2 milênios. Os caras são muito velhos, mas paciência, fazer o quê? Eles andaram com Cristo na Terra. Acredite nisso. E por que eu falo isso? Tudo isso por causa de intervalos. Porque repare aqui, começa o nosso drama. Quando falamos de intervalo, temos este símbolo tosco aqui, ó. Esse símbolo que é de inequação. E reparem, o que está escrito aqui, ó? X maior que 10. Maior que 10. E aí aqui embaixo eu escrevo 10 menor do que X. E aí é comum eu perguntar para os meus alunos, é a mesma coisa? E aí muitos falam, não. Aí eu pergunto, não, sim ou não? Não. Aí fica aquela dúvida. E por que essa dúvida o pessoal tem? Por causa da escola. Você estava lá na escola e fazia uma conta qualquer. E aí seu professor falava, x igual a 10. Opa, legal. Mas você fez a conta e deu 10 igual a x. Aí professor, não é 10 igual a x, é x igual a 10. Ô professor, mas o meu deu 10 igual a x. Não, tudo bem, mas é x igual a 10. Não, mas deu 10 igual a x. Não me interessa, é x igual a 10 e não 10 igual a x. Mas é o mesmo resultado. Tá, tudo bem, é o mesmo resultado. Eu sou professor, eu mando, desculpa, isso daqui não serve mais. E aí o problema não está aqui. Porque na igualdade, sem problema. O problema está na inequação. Porque se eu sei ler da esquerda para a direita, eu tenho que saber ler da direita para a esquerda. Tanto é verdade que na escola o pessoal ensina aquele macete de 4 e 7, quando é maior ou quando é menor. Eu sempre tive dificuldade com isso. Porque, quando que é 4, quando que é 7? Depende da minha referência. E hoje vamos acabar com esses traumas que vocês têm. Beleza, pessoal? Até aí? Tudo bem? Então, voltemos aqui, ó. X maior que 10. Percebam, interpretação de texto. X maior que 10. Me interessa o 10? Não. Porque eu estou falando maior. E se for X maior que 10 mais 10,1? Opa, interessa. Mas depende do conjunto de números. Que números que eu estou falando? Digamos que eu estou falando dos reais. Lembra quando falamos de conjuntos? Reais engloba os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Então eu posso pegar qualquer número. Então, x maior que 10. 10,1 me interessa, 10,5 me interessa, 11 me interessa, 1000 me interessa, 1 milhão me interessa, o infinito me interessa. E onde fica o infinito? Eu não sei, ninguém sabe onde fica o infinito. Porque você fala, eu sei qual é o maior número que existe. Não sabe. Porque é só eu colocar mais um número, eu já tenho o maior. Então percebam, quando eu falo de intervalos ou de inequações, eu estou falando de uma variação entre um ponto e outro. X maior que 10, qualquer valor me interessa acima do 10. E aí percebam, para quem tem dificuldade nessa leitura, x maior que 10, 10 menor que x. Peguemos um exemplo, 13. 13 não é maior do que 10? Então reparem, 13 é maior do que 10, mas se 13 é maior do que 10, o 10 é menor do que 13. Então eles são iguais. Mas o pessoal só sabe ler de um lado, da esquerda para a direita. Voltando, eu não sei fazer. Tem que saber. Vamos aprender isso hoje. Olha alguns exemplos aqui, ó. 4 é menor do que 10. Logo, o 10 é maior do que o 4. 30 é maior do que o 20. Logo, o 20 é menor do que 30. 5,7 é menor do que 6,3. Logo, 6,3 será maior do que o 5,7.
17 é maior do que 12,4. Logo, 12,4 é menor do que 17. Percebam o seguinte aqui, nesses símbolos que eu estou falando. Imaginemos que esses símbolos sejam perninhas abertas. Repare para onde a perna está sempre aberta. Aqui é para o 10, aqui é para o 30, aqui é para o 6,3, aqui é para o 17. Ou seja, sempre que eu estiver usando esses símbolos de inequação, a perna sempre é virada para o lado maior. Sempre. Sempre as pernas abertas está virada para o lado maior. E sem risadinhas do outro lado, que eu imagino que é que vocês pensam, é bobagens. Então, o lado, as pernas estão sempre abertas para o lado maior, sempre. Por que eu falei daquele negócio do, quando é 7 ou quando é 4? É esse tipo de símbolo aqui que o pessoal usa. Aqui é 4. Aqui é 7. Mas aí que tá, eu estou lendo sempre da esquerda para a direita. Eu tenho que saber ler indo e voltando. Mas o problema é aqui? Não. O problema é quando eu pego situações iguais a essa daqui. Que o pessoal lê e fala, meu Deus, isso daqui eu aprendi sozinho, porque os professores sempre falaram, na minha humilde opinião, de uma forma equivocada. A maioria fala assim, 4 menor do que x, que é menor ou igual a 13. Reparem, eu estou lendo da esquerda para a direita. 4 menor do que x, que é menor ou igual a 13. Agora, se eu estiver lendo da direita para a esquerda, 13 maior ou igual a x, que é maior do que 4. Reparem, quando eu leio da esquerda para a direita, parece que tudo é menor do que tudo. Quando eu leio da direita para a esquerda, parece que tudo é maior do que tudo. E percebam, eu não mudei os números. Quem é a minha referência entre o 4, o x e o 13? O x. É dele que eu tenho que ler. E aí eu começo lendo do x para o 4. Sempre à minha esquerda estará os valores menores, sempre. Então temos x maior do que 4. Reparem, maior do que 4. E aí eu tenho minha reta real. Deste 4 eu venho para a direita. Mas até onde eu vou? Até o ponto 13. Então, x maior do que 4. Me interessa o 4? Não. Reparem, x maior do que o 4. Maior do que o 4. Mas o x é menor ou igual. Esse ou igual é por causa deste símbolo aqui embaixo. Ó. Por causa dele, ou igual. Então, o 4 interessa? Não. Mas e o 13? O 13 interessa. Como em intervalos vamos representar quando um número me interessa e o outro não? Reparem, através de bolinha. Bolinha aberta, bolinha fechada. Ou bolinha cheia e bolinha vazia. No 4 será bolinha aberta ou vazia, porque não tem o traço embaixo. Porque esse 4 não me interessa. Ele não pertence ao intervalo ao qual eu estou me referindo. Já o 13, ele pertence. Porque eu estou falando x menor ou igual ao 13, ou seja, o 13 me interessa. Eu posso ter tanto esse tipo de nomenclatura, quanto esse de colchetes. Percebam, aqui no 4, as abas estão viradas para fora. Então, o 4 não me interessa. É sinônimo de bolinha aberta. Com relação ao 13, ele já me interessa. Eu quero saber dele. Como que eu faço? Então, eu tenho esse tipo de nomenclatura, ou esse daqui. Um outro exemplo, x maior ou igual a 30, menor do que 47, ou seja, o 30 me interessa, 30,1, 30,2, 42, 43, 45, 47, não, 47 já não me interessa, porque eu falo x maior ou igual a 30, menor do que o 37, então percebam, bolinha fechada no 30, aberta no 47, qualquer valor aqui dentro, ele me interessa. E aí como é que a gente usa? Eu uso esse macetezinho para que você possa memorizar, meu caro aluno, minha cara aluna. Reparem, quando eu tiver maior ou igual, menor ou igual, eu tenho esse tracinho aqui embaixo. É sinônimo de colchete fechado, reparem, que é sinônimo de bolinha fechada ou cheia. Bolinha cheia ou fechada, que é isso daqui. Tanto faz. Por que cheia? Porque imagine que eu passo a mão aqui dentro, ó. Tem algo para que eu possa pegar. Mas é pó. Mas é algo. Pó de giz. Então tem algo que me interessa aqui, ó. Ele pertence. Da mesma forma que eu coloco nessa nomenclatura, eu posso colocar aqui, ó. O 30 vai ser fechado, porque me interessa. Já o 47, ele não me interessa. Então, nesse caso, o valor pertence. Ele me interessa. Eu quero saber dele. Agora, olha aqui embaixo. Esse outro aqui, ó. Quando eu tiver menor ou maior, reparem, não tem o traço embaixo.
significa que é colchete aberto. Isso daqui é colchete, hein? Não é chaves não. Colchete aberto, que é sinônimo de bolinha aberta ou bolinha vazia. Significa que não tem nada aqui dentro, nada me pertence, eu não posso usar aquele valor. Valor não pertence. Por exemplo aqui, o 47, ele é meu limite. Ah, mas como é que eu uso essa ideia? O pessoal tem essa ideia. Ah, mas se é meu limite, por que ele está lá? Imagine um cartão de crédito sem limites, bloqueado. Ele é sem limite, mas ele é bloqueado. Você o tem, mas pode usar? Não. Ah, mas ele é mega blaster, hiper importante. Ele tem saldo ou limite infinito, mas ele está bloqueado. Tem como usar? Não, mas você o tem. Para que ele serve? Para nada. Ele está lá. Ah, se você desbloqueaá-lo, você pode usá-lo. Então, reparem, eu costumo associar a ideia de bolinha aberta a um cartão de crédito bloqueado. Porque eu tenho ele, mas eu não consigo usá-lo. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, maior ou igual, menor ou igual é sinônimo de colchete aberto, fechado, que é sinônimo de bolinha fechada ou cheia. E aí o valor pertence, ele me interessa. Agora aqui, maior ou menor é sinônimo de bolinha, de colchete aberto, que é sinônimo de bolinha aberta. O valor não me interessa, ele não pertence. Tudo bem quanto a isso? E agora vamos fazer alguns exercícios com relação a esses intervalos. Tudo bem, pessoal? Para isso, temos aqui algumas operações que podemos fazer com esses intervalos. Que eu posso falar que esses intervalos são os meus conjuntos. Temos aqui o conjunto dos reais, para que possa facilitar os nossos cálculos. Temos aqui o conjunto A, que vai de 6 até 17, ou seja, x maior ou igual a 6, menor ou igual a 17. O conjunto B, x maior do que 4, menor do que 15. E o conjunto C, x maior do que 3, menor ou igual a 17. E aí, reparem, quando eu tenho esses intervalos, eu não consigo colocá-lo dentro daqueles diagramas de Venn-Euler, aquele que fazemos as bolinhas. Lembra que falamos disso? E aí, eu não posso colocar ali dentro. Por que eu não posso colocar ali? Porque quando eu falo x maior ou igual a 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,27, 6,48, eu posso usá-los. Eu vou ficar colocando isso dentro do diagrama? Fisicamente não é viável, por isso que fazemos estas retas reais. E aí reparem aqui, usando o meu extensor de braço, ele vai lá em cima, eu alcanço aqui. O meu conjunto A, x maior ou igual a 6, menor ou igual a 17. Então vai do 17 ao 6. Repare, maior ou igual, logo bolinha fechada no 6 e no 17. X maior do que 4 e menor do que 15. Então, aberto no 4 e aberto no 15. Conjunto C, x maior do que 3, menor ou igual a 17. Está aqui, os meus conjuntos. Reparem que ele tem um sincronismo. Ele, geometricamente, ele é proporcional. Eu não posso colocar o 6 vindo bem antes do que o 3, não posso. Ou o 4 vir depois do 6. Reparem que ele está proporcional. E aí vamos ver algumas operações. Por exemplo, recordar A união com B. As respostas já estão aqui, mas como é que a gente faz isso? Quando eu quero união, lembra que eu quero a união de todos os elementos? A união com B. Ora, o A começa no 6, vai até o 17. Só que o B começa no 4 e vai até o 15. Ora, se eu quero a união, então ele vai começar de 4, pega todos esses valores até o 17. Então, é esse comprimento, do 4 ao 17. Então, teremos x pertence aos reais, essa barra inclinada é tal que x será maior do que 4, menor ou igual a 17. Mas por que maior que 4? Porque aqui é bolinha aberta. Tudo bem, pessoal? Se eu pegar A união com B, A união com B, A união com C, C união com A união com C são sinônimos. Então, A união com C ou C união com A são sinônimos. E aí percebam, A união com C, o A começa no 6, vai até o 17. O C começa no 3 e vai até o 10. Ah, mas daqui não tem mais. Não tem, mas aqui tem. Ah, mas entre o 6 e o 10, eu tenho nos dois. Tudo bem, eu posso usar nos dois. É intersecção, sem problema algum. Então, A união com C. X pertence aos reais, está o quê? Vai do 10 até vai do 3 até o 17. Então, x
maior que 3, porque é bolinha aberta. Por que é bolinha aberta? Por causa daqui, do meu intervalo. Ir até o 17. Tudo bem, pessoal? B união com C. Vamos usar agora o conjunto B e C. Onde começa? O C começa no 3, vai até o 10. O B começa no 4, vai até o 15. Então, a união com B união com C vai de 3 até o 15. X pertence aos reais, está o quê? X maior do que 3, menor do que 15. Reparem, nesses meus intervalos, que as pernas sempre estão viradas para a direita. Sempre, primeiro, o meu menor valor, a minha referência, que é o X, está no meio, depois que vem o maior número, que é o 15 no caso. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo aqui. Repare, falamos somente de união. Intersecção, o símbolo é U, só que voltado para baixo. E o que é intersecção? Intersecção é quando eu estou em dois ou mais conjuntos simultaneamente. Lembram disso? Então vejam. A intersecção com B. Onde eu tenho intersecção? Ó, reparem, é entre o ponto 6 aqui e o ponto 15. E aí, vamos ver. Entre 6 e 15. Como que eu escrevo? X pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual a 6. Mas por que maior ou igual a 6? Reparem. Aqui a bolinha fechada, me interessa. O 6 que está aqui está no meio do intervalo, então ele também me interessa. Se aqui me interessa e aqui me interessa, então eu vou utilizá-lo. Por isso que é x maior ou igual. Agora reparem aqui, ó. Aqui é como se fosse bolinha cheia ou fechada, que está no meio do meu intervalo. Mas aqui não é aberto? Eu posso usar? Não, eu não posso usá-lo. Então, fechado mais aberto vai dar o quê? Aberto. Então teremos aqui que x maior ou igual a 6, só que menor que o 15. Tudo bem, pessoal? Caso eu pegue a intersecção com C. A intersecção com C. Começa aqui, ó, no 6. Vai até o 10. Reparem, bolinha fechada, aqui no meio, bolinha fechada. Então aqui eu vou ter bolinha fechada. Aqui a bolinha fechada, aqui também. Então sempre vou ter bolinha fechada. Então, a intersecção C. X pertence aos reais, está o quê? X maior ou igual a 6, só que menor ou igual a 10. Tudo bem? Que vai entre o 6 e o 10. A intersecção com... Desculpa. B intersecção com C. O B intersecção com C. Começa no 4, vai até o 10. Aqui é a bolinha cheia, aqui é aberta. Logo, eu não vou ter. X pertence aos reais, está o quê? X é maior do que 4. Ah, por que não tem o traço embaixo aqui? Porque aqui não tem. Para que tenha intersecção, eu tenho que ter nos dois. Reparem, eu tenho vários porta-gizes aqui. Eu tenho nesta mão aqui e nessa não tenho nada. Aqui é como se fosse vazia, aqui é como se fosse cheia. Não dá para fazer intersecção. Por isso que x fica maior que 4. Mas e do outro lado? Reparem, aqui eu tenho 10 fechado, aqui também. Então x menor ou igual a 10. Tudo bem? E com a relação à diferença, que é a subtração em matemática, lembram? Conjunto A menos o conjunto B. Meu primeiro conjunto, que é a minha referência. É como se eu pegasse o conjunto B todo e colocasse ele sobre o conjunto A. Quando eu pego esse conjunto e coloco sobre o conjunto A, percebam que o meu conjunto A ele vai sumir muita coisa. Ó, o conjunto aqui, ó, tá aqui. Vou pegar desse pedaço aqui, ó. Eu jogo sobre o conjunto A. Reparem, eu só volto a vê-lo deste ponto aqui do 15 em diante. Somente esse pedaço, ó, daqui para lá. É como se eu pegasse todo esse e colocasse aqui em cima. Olha o pedaço que eu vejo, é daqui para lá. Daqui para lá é o 15. Mas reparem, aqui não tenho para tirar daqui. Logo, aqui eu tenho, aqui eu não tenho, mas aqui eu tenho, eu vou mantê-lo. Então, x maior ou igual a 15, menor ou igual a 17. Ah, mas por que aqui é maior ou igual? Porque, reparem, aqui eu não tenho. Se eu não tenho, não tem como tirar dali. Tudo bem, pessoal? B menos o A, agora inverte a minha referência. É o B menos o A que eu quero. Então, eu vou pegar o conjunto A inteiro e colocar sobre o A. Ou, meu conjunto A, colocar sobre o conjunto B. Está aqui, ó. Reparem, entre o ponto 4 e o ponto 6, eu tenho um conjunto. Mas aqui eu tenho fechado. Aqui também é fechado.
fechado menos fechado dará aberto. Então percebam, o B menos o A, x pertence aos reais, está o quê? X maior do que 4 e menor do que 6. Por que é menor? Porque aqui tem, então eu tenho como tirar daqui. Tudo bem? Por último e não menos importante, A menos o C. Eu tenho o conjunto A menos o conjunto C. Vou pegar o conjunto A e colocar sobre o conjunto C. Reparem, é a partir do 6. Daqui para cá, some, ó, é como se não tivesse mais. Então eu vou ter entre 3 e o 6. Mas aqui eu tenho, aqui eu também tenho, eu tiro. Então, não, falei errado. A menos o C, desculpa, é o contrário. A menos o C. Eu vou pegar o conjunto C e sobrepor sobre o conjunto A. Então a partir daqui, ó. Então eu li errado. Fiz errado. Então eu vou pegar o conjunto C e colocar aqui, ó. A partir do 10 que eu venho a ter. A partir do 10. Só que como aqui eu tenho, aqui eu vou tirar. Então vai ficar x pertence aos reais, está o quê? X maior do que 10, menor ou igual a 17. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tentem ver isso daqui não é difícil, mas é confuso. É fácil de o pessoal confundir. Tudo bem? Valeu. Razão e proporção. O que vem a ser razão? Razão nada mais é do que uma divisão. Divisão entre duas grandezas, entre dois números, desde que o meu B seja diferente de zero, já que ele é o denominador. Quer um exemplo? Pega, por exemplo, é redundância, né? Exemplificando, fica mais bonito. Carro flex. Carro flex, compensa mais usar gasolina ou etanol. E aí o pessoal fala, divide o valor do preço, vê se é acima ou abaixo de 0,7. Por que isso? Porque a gasolina, ela rende 70% a mais do que o álcool. Por exemplo, se você anda 100 km com gasolina, a mesma quantidade sendo álcool, você vai andar 70 km. Por isso que o pessoal faz aquela comparação. Nesse caso, qual é a grandeza? O álcool e a gasolina. Ou números quaisquer, sejam eles quais forem. Tudo bem, pessoal? E aí, um exemplo aqui, ó. O jogador faz 4 gols a cada 7 partidas. Qual é essa razão? A razão vai ser 4 gols sobre as 7 partidas. Quase meio gol por partida. Parece uma coisa boba, meio óbvia, mas isso aqui é extremamente útil quando falamos sobre isso em regra de 3. E aí quando falarmos em regra de 3 mais posteriormente, mais para frente, já, vocês vão entender melhor essa noção. Então quando eu estou falando de razão, razão é uma divisão entre dois números ou duas grandezas, sejam elas quais forem. Tudo bem? Beleza? Proporção. O que vem a ser proporção? Proporção representa a igualdade entre duas razões. Então, eu tenho razão é uma divisão entre duas grandezas ou entre dois números. E a proporção? A proporção nada mais é do que a igualdade entre essas duas razões, que é o exemplo mais clássico, regra de 3. Usamos proporção em regra de 3, a torta e a direita. Tanto é que é regra de 3. Um exemplo, uma dúzia. Quantas unidades? De que é unidade? De qualquer coisa, né? 12. 3 dúzias, 36. Como é que você sabe? É evidente? Não. Repare aqui, ó, como representamos a proporção. Temos aqui esta primeira razão, A sobre B, e essa outra razão, C sobre D. Aqui estão as minhas razões. Razão 1, razão 2. E aí, quando eu tenho uma proporção, eu tenho uma igualdade entre essas duas razões. AB igual a CD. E aí, como é na igualdade de frações, como é que a gente faz? Multiplica em cruz. Daqui a pouco eu mostro ele ali, ó. Olha um exemplo aqui, ó. Um carro faz 30 km por litro. Logo, 26 km eu uso quantos litros? 2. 39 km usarei quantos litros? 3. E assim por diante. Né? Repare, eu não estou sempre aumentando de 13 em 13. A cada 13 km eu preciso de 1 litro a mais. 26 km precisarei 2 litros. 36 km, 3 litros e assim por diante. E se for 130 km? Quantos litros? 10. Se for 260 km, quantos litros? 20. E assim sucessivamente. Olha aqui as minhas razões. A razão 1, o quilômetro pelo consumo, 13 km por litro. A minha razão 2, 26 km a cada 2 litros. A minha razão 3, 33 km por 3 litros. Reparem, eu tenho sempre uma igualdade. 13 dividido por 1, 13. 26 dividido por 2, 13. 33 dividido por 3, 13. Sempre assim.
Quando falamos de proporção, temos aqui A dividido por B igual a C dividido por D. E aí dizemos que o meu A e o meu D, eles são os extremos. E o meu B e o meu C, eles são os meios. Porque quando fazemos aquele famoso multiplicar em cruz. E aí teremos o A vezes o D igual a B vezes o C, que é o que nós temos aqui. Por isso que fazemos as regras de 3. E aí quando falamos disso, de razão, de proporção, temos que também falar sobre grandeza, quando ela é inversamente proporcional ou quando ela é diretamente proporcional. Por exemplo, eu estou dirigindo um carro. E aí eu estou dirigindo um carro. Se eu aumento a minha velocidade para chegar a um determinado destino, eu vou ter mais tempo ou menos tempo, hein? Como é que eu faço? Né? Se eu carrego uma sacola com alguns quilos, se eu coloco mais material dentro dessa sacola, ela vai aumentar o peso, e aí ela aumentando o peso, eu faço mais força ou menos força? Isso são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tudo bem, pessoal? Só não esqueçam da razão. O melhor exemplo que temos de razão, que é moda hoje, é com relação ao carro flex, quando compensa usar álcool ou gasolina, ou às vezes a composição dos dois. Meu tanque lá tem X litros. Opa, eu vou colocar tantos por cento ou uma fração de álcool e uma outra fração de gasolina aditivada ou gasolina comum. Mas como é que eu faço isso? Eu vou fazendo uma tabela. Por exemplo, encho o meu carro com álcool, com etanol, aliás, e aí ele andou tantos quilômetros com aquela quantidade de etanol. Na semana seguinte, por exemplo, eu enchi a mesma quantidade, mas aí com álcool. Quantos quilômetros eu andei? Tanto. Depois eu começo a fazer um balanço. Eu coloco tanto de etanol, tanto de gasolina. E aí eu começo a ter uma proporção, para que eu possa ter noção qual que é o meio mais viável para mim, onde eu economizo mais com relação a dinheiro para andar o maior percurso. Tudo bem, pessoal? Isso que é razão e proporção, beleza? Estamos chegando ao final dessa nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, que vocês não levem dúvidas para casa. Caso tenham dúvidas, mande mensagens, entre em contato conosco, nos dando sugestões, fazendo críticas se for o caso. Acesse o nosso link, não deixe de assistir as nossas aulas, compareçam, porque faz diferença para você pegando as aulas, gostando ou não da matéria, porque assim, eu não gosto dessa matéria, ela cai do mesmo jeito. Eu não gosto daquela competência, ela cai do mesmo jeito. Sempre estude as matérias.